Saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais uma live aqui no Nova Concursos. Nós que estamos trazendo aqui para você diversas lives aí para te ajudar na sua preparação para o concurso do INSS. Na aula de hoje, eu vou tratar com você aí de casa sobre este que é um tema bem importante para a sua aprovação, para a sua prova, para o seu concurso do INSS. Iremos resolver aqui algumas questões de regime jurídico único. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso... O professor colocou a vinheta aqui errado. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo ao vivo. É assim, pessoal, se não tem nenhum erro, não é um ao vivo, não é isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui, joga aqui no chat que a gente vai, se possível, resolver a dúvida aí de você aí de casa, ok? Vamos lá, então, uma boa noite aí para Elaine, para Magali, para Leonice, para Célia, para Nil, para Jusilene, para Darlene, para Rebeca, para o Jailson, para Fernanda, para Lilian, para Vanessa, para todos vocês aí que estão aqui no chat acompanhando. Sim, Fernanda, nós vamos tratar da Lei 8.112, tá certo? O regime jurídico único aí aplicável ao servidor público federal, vamos dizer assim, ok? Bom, então é isso. Jusilene, boa noite para você também. Olha só, o pessoal do Maranhão falando, joga aí no chat de onde você está falando, tá certo? A região que você vai prestar o concurso também, tá? Coloca aqui no chat, coloca nos comentários também quantas questões ali ao final da aula, quantas questões você acertou, quantas você errou, tá? A gente separou algumas questões aqui e é legal, você vai tendo uma ideia. Não minta no resultado, tá, pessoal? Mentir é mentir para si mesmo. Não minta querendo impressionar o coleguinha também, não. Isso é importante para você ter uma métrica, falar, poxa, o pessoal tá indo melhor que eu, preciso dar uma melhorada aqui nos estudos, tá certo? Então, estudo para concurso é isso, pessoal. Você não estuda sozinho, você estuda em conjunto com outras pessoas e você concorre com você mesmo. Não adianta querer ser uma pessoa egoísta ali, tá certo? É importante que você esteja preparado, que tenha o conhecimento, ok? Bom, feita aí essas considerações iniciais, vamos então passar aqui para as nossas questões, ok? Vamos lá, vamos para as considerações iniciais aqui, que o professor colocou no nosso material, vamos lá? Olha só, então nessa live nós iremos aí resolver algumas questões inéditas, tá? Feitas pelo professor, vamos verificar como está o seu conhecimento na disciplina. Coloque aí nos comentários quantas questões você acertou ao final da nossa transmissão, ao final da live, tá? Bom, por que questões inéditas, professor? Porque a gente já fez aqui, a gente tem bastante vídeo aqui no canal do Nova Concursos de questões da Lei 8.112. E aí, se eu fosse fazer novamente as questões da INSS, ia ficar muito repetitivo para você aí de casa, ou questões muito antigas que caíram no INSS. Então, o professor optou aqui, durante a nossa transmissão, tá certo? Eu elaborei algumas questões com os diversos perfis possíveis que poderão cair na sua prova, uma questão mais de letra de lei, uma questão de caso prático, uma questão multidisciplinar. Então eu trouxe ali alguns perfis que eventualmente podem aí cair na sua prova, tá? Então é importante ir treinando. Eu sempre falo para meus alunos, sabe? O pessoal se preocupa muito com banca. Pessoal, é o seguinte, um assunto de uma banca para outra, 99,9% não vai ter diferença, tá? É claro, aquele 0,1% ali, às vezes um posicionamento que uma banca adota ou outra banca. Eu estou falando na minha disciplina, tá? Eu não estou falando de outras disciplinas, estou falando da disciplina que eu dou aula, ok? Então, assim, você vai ver que é um ajuste muito fino, tá? Então, quando você se prepara, está muito bem preparado para uma banca, você está preparado para várias, tá certo? Então, vale a pena sim você treinar questões de outras bancas, porque a matéria é aquela. A banca não vai ficar mudando aquele tema, tá? Agora, claro, se você está falando de um concurso para a magistratura, para o Ministério Público, para a carreira jurídica, né, ou algumas outras carreiras aí que
cobra um pouquinho de jurisprudência, esse tipo de coisa, aí existe aquele 1% lá que eu falei para você, que você vai ter que conhecer às vezes é o perfil que a banca adota, a doutrina que a banca adota, né? Mas isso é um percentual mínimo. É importante que você esteja muito bem preparado, independente de qual seja a banca. A gente já sabe qual é a sua banca e o professor elaborou aqui as questões em vários perfis que poderão cair na sua prova. Até porque, sabe, pessoal, é isso que vocês precisam compreender também. Quem faz as questões não é uma máquina, pelo menos por enquanto ainda não, né? É uma pessoa. E essa pessoa, sem dúvida nenhuma, ela pode ser substituída. Ela pode morrer, ela pode ser substituída por outra pessoa. Então, no final das contas, essa nova pessoa que está fazendo essa questão pode adotar um perfil um pouco diferente. Por isso que é importante você estar fazendo questões de outras bancas também. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos ver então. De olho na tela aí, olha só. A Lei 8.112, que é o que vamos resolver aqui nesta aula, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, tá? E também aí, né, dos servidores das autarquias e das fundações públicas federais. Vamos então para a questão de número 1. Olha só. A Lei 8.112 institui o regime jurídico aplicável ao servidor público civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Tendo como diretriz o disposto em referido diploma legal, julgue a assertiva abaixo. São requisitos básicos para investidura em cargo público: a nacionalidade brasileira nata, estar no gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. E aí, galerinha, o que você acha? Você acha que essa questão ela está certa ou ela está errada? Coloque aqui nos comentários para eu saber. A Maria já disse, a Maria Alice, já vi que está errado. Por que está errado? É sempre importante você ter conhecimento do porquê, tá? Nil, perfeito, Nil, né? Não disse tem que ser brasileiro nato. É isso aí, olha só. Vocês estão bem, estão antenados, hein? Tiveram aula aí com um bom professor, não é isso? Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Realmente, se você analisar o que a questão trouxe aqui, a maior parte, 90% ou mais dessa assertiva está correta, tá? Realmente são requisitos para preenchimento do cargo estes que estão aqui elencados. Muito embora possamos fazer algumas considerações e que poderia fazer um link, que é o que eu vou fazer aqui, com o próprio direito constitucional, tá? Mas perceba que aqui eu só quero fazer uma observação, antes que fuja da minha mente, essa idade mínima de 18 anos. Deixa eu colocar na tela para você, ó. A idade mínima de 18 anos, aqui a jurisprudência relativiza isso, ok? A jurisprudência tem relativizado isso porque o Código Civil permite a emancipação da pessoa pela aprovação, né? E um concurso público, isso gerou já algumas discussões, então a gente já teve algumas decisões judiciais, tá? Nada muito pacificado ainda, mas já tivemos algumas decisões judiciais que permitiram o ingresso da pessoa que estava ali para fazer 18 anos em um cargo público, tá certo? Vale a pena fazer essa observação. Mas, para sua prova, eu acredito que não vai chegar a esse nível de profundidade, até porque isso não é um entendimento muito sedimentado, tá? São mais decisões isoladas. Então, memoriza que são 18 anos os requisitos para o cargo. E como o pessoal disse aqui no chat, o gabarito realmente é errado. E colocaram o fundamento correto. Por quê? Porque a Lei 8.112 não fala que tem que ser brasileiro nato. Ok? Mas eu queria que você fizesse um raciocínio um pouco mais além do que somente o texto da Constituição, o texto da Lei 8.112. Eu queria que você fosse também para a Constituição Federal. Vamos ver primeiro o conteúdo da Lei 8.112. Olha só. Lá no artigo 5º é previsto que são requisitos básicos para investidura em cargo público: a nacionalidade brasileira. Olha só, aqui fala de brasileiro nato? Não, não fala.
tá? Então aí está o erro. O gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental. Então, se não fosse o nato ali, a questão estaria correta. Mas eu gostaria muito que você se lembrasse, principalmente se essa parte do direito constitucional tiver previsto no seu edital, tá? Que fala dos cargos privativos de brasileiro nato, tá? Quais são lá os cargos? Porque a Constituição fala que não vai ser feita a distinção de brasileiro nato e naturalizado com as exceções da própria Constituição. E uma das exceções que é aqui prevista é a questão dos cargos que são privativos de brasileiro nato. Então tem alguns cargos que são, a exemplo desses que estão elencados aí na sua tela. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado. Até aqui, ó, e o ministro do STF é o quê? É uma linha sucessória, tá? É uma linha sucessória. Por quê? Quando o presidente não está, quem substitui o vice-presidente? Quando o vice-presidente não está, quem substitui o presidente da Câmara? Quando o presidente da Câmara não está, quem substitui o presidente do Senado? Quando os 4 não estão ali no país, quem vai responder pelo país? Presidente do STF. Então, aqui é uma linha sucessória da presidência, basicamente, tá? Mas também seriam os representantes aí, né, de cada poder, tá? Então, esses não só podem ser ocupados por brasileiro nato, assim como o membro da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Então você percebe que, voltando para o texto da questão, eu fiz o link com a Lei 8.112. E a Lei 8.112 vai regular, por exemplo, o servidor do INSS. Aqui está dizendo que o servidor do INSS não pode ser um brasileiro naturalizado? Não, não está. Então ele pode, ok? Então você está percebendo que essa é uma questãozinha, já é uma questão um pouco mais multidisciplinar. Muito embora o pessoal acertou por se lembrar que aquilo não estava previsto, tá? Na Lei 8.112, eu gostaria que vocês se lembrassem do texto da Constituição Federal, ok? A Maria Alice, ela falou, pode ser estrangeiro em alguns casos, né? Afirmando, pode sim, bem observado, tá bom? Na verdade, o que acontece? A Constituição fala que os cargos públicos serão destinados aos brasileiros. Aí a Constituição fala, com exceções ali na forma da lei. E a Lei 8.112 traz uma exceção, que é o quê? É a contratação de estrangeiros para instituições de pesquisa, né, instituições acadêmicas ali, é permitido o ingresso de estrangeiros, mas isso é de maneira excepcional. Como regra, os cargos públicos serão destinados aos brasileiros, mas excepcionalmente um estrangeiro poderá vir sim a ocupar um cargo público, muito bem observado, tá certo? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver como é que está o chat aqui antes da gente adentrar aqui ao texto da questão. Vamos lá. O pessoal fazendo as observações aqui. Legal, o pessoal do Brasil inteiro aqui acompanhando a nossa live, hein? Show de bola. É isso aí, Laísa, Nil, vamos ter calma. A prova é ler direitinho, perfeitamente. Com certeza tem que ler com muito cuidado. Uma palavra pode derrubar, é verdade, Fernanda. Tem que ir com cuidado. Olha, a Maria Alice está bem, é isso aí, estrangeiros para universidades. Vai passar, hein, Maria Alice? Diga amém. Vamos lá. Vamos para a próxima questão, olha só. A Lei 8.112 de 1990 institui o regime jurídico aplicável ao servidor público civil da União, das autarquias, das fundações públicas federais, tendo como diretriz o disposto em referido diploma legal, julgue a assertiva abaixo. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 15% das vagas oferecidas no concurso. Certo ou errado? E aí, amigão? Olha, o pessoal tá bem, muito bom, pessoal. O gabarito é errado. Por quê? Porque não é 15%. A lei fala em 20%. Olha só. A lei fala em 20%. Lá no artigo 5º, parágrafo 2º, tá? A gente tem um decreto que regulamenta aí direitos das pessoas com deficiência que institui um mínimo de 5%. A lei 8.112 fala que será reservado, vamos voltar aqui para a lei, será reservado até 20%, ok? E aí nós temos já decisões judiciais, tá? No âmbito aí dos nossos tribunais superiores, dizendo o seguinte, que se for feita a reserva do limite, que é 20%, e nós tivermos apenas
2 cargos, por exemplo, né, a prover, não vai ter como reservar vagas. Por quê? Porque 20% de 2 não se chega ao número inteiro. Se fosse 5 vagas, já daria para reservar uma. Aí, nesse caso específico, não seria feita a reserva de vagas, tá? Só que, se for um cadastro reserva e começar a chamar pessoas além daquele número inicial de vagas, aí vai ter que respeitar a reserva de vagas. Tudo bem? Tranquilo? Tá dado aí. Tá dado o aprofundamento, caso a questão queira aprofundar um pouquinho mais a questão, né? O examinador queira aprofundar um pouquinho mais a questão, você vai ter a bagagem aí para acertar. Vamos para mais uma? Bora lá, professor, bora lá, bora lá. O Robert, é assim, quando for com poucas, até 5 vagas não haverá. Sim, aplicando o percentual de 5% é isso aí, né? Aliás, 5% não, aplicando os 20% é isso aí, o raciocínio é esse, tá? Mas não esquece que o cadastro reserva, que eventualmente for chamado, aí a gente vai ter que levar em consideração isso, tá? Para fazer a reserva de vagas, porque senão seria uma maneira de burlar a regra, né? Eu abro com uma vaga e chamo 100, e aí digo que não fiz a reserva porque não tinha número de vagas, aí seria uma maneira de burlar a legislação, tá bom? Vamos seguir, até no edital vem essa informação. Muito bom, Maria Alice, você fez a lição de casa direitinho, hein? Tem que ver o edital com toda certeza, vocês todos. Vamos lá. A Lei 8.112 de 1990 regula a atuação do servidor público civil da União, bem como da autarquias e fundações públicas federais. Tendo a lei como parâmetro, julgue a informação abaixo, a afirmação abaixo. A readaptação e a promoção configuram tanto uma forma de provimento como uma forma de vacância de cargo público. Já vi uma questãozinha do CESP nesse estilo. E aí, pessoal, isso está certo ou está errado? Ó, tô vendo muita gente aqui falar que está errado, hein? E agora? E agora? Tá certo ou errado, pessoal? O pessoal tá dividido aqui. Já apareceu um certo. Quero saber de vocês. Certo ou errado essa assertiva? Cuidado, hein? Cuidado. Porque muitas vezes você estuda de maneira separada as formas de provimento e as formas de vacância, não é? E o gabarito aqui da questão é correto. Por quê? Olha só o que diz o artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Nomeação, que você sabe que pode ser para cargo efetivo ou para cargo em comissão. A promoção, que é a passagem do servidor, né, para um grau mais elevado da carreira. A readaptação, que é quando ele adquire uma limitação em sua capacidade física ou mental e faz com que essa limitação impeça ele de realizar as atribuições normais ali do cargo. Ele passa por uma perícia médica e o médico pode chegar à conclusão de que ele precisa ser readaptado em outro cargo para não prejudicar a saúde dele. Então perceba que na readaptação ele sai de um cargo e está indo para outro. Então ele deixa um cargo vago para prover outro. Então sim, é tanto uma forma de vacância quanto uma forma de provimento, assim como na promoção. O servidor sai do cargo, do cargo nível C1 para ir para o B3, por exemplo. Vai ficar vago o C1. Então, ele foi para o B3, então, automaticamente, tá certo? É também uma forma de vacância e de provimento. Então, tanto readaptação quanto promoção, sim. E a gente vai ver a letra da lei, olha só. Temos ainda dentro da forma de provimento a reversão, que é o retorno à atividade, né? Ali, não vou aprofundar muito isso daqui, que a gente ainda vai fazer mais algumas questões, né? A reintegração, que é o retorno do servidor estável ali ao cargo anteriormente ocupado pela invalidação do ato de demissão, e a recondução, tá? Vamos ver aqui a vacância, olha só. A vacância do cargo público decorrerá de... Aqui lembra do mnemônico Pedra FP, tá certo? Lembra do mnemônico Pedra FP, olha só. Pedra FP porque, ó, posse em outro cargo inacumulável, exoneração, demissão, readaptação, tá? Aposentadoria, falecimento e promoção. Então, ó, promoção e readaptação tá tanto como forma de provimento, como também como forma de vacância. Questãozinha interessante, já vi uma questão nesse estilo ser cobrado aí pelas bancas de concurso, é bom ficar esperto, tá certo? Tem que abrir o olho aí, você tá vendo que eu trouxe para vocês questões de variados tipos. Questões que podem cobrar um conhecimento multidisciplinar, questões um pouquinho mais copia e cola da lei, questão decoreba, uma questão que exige um raciocínio articulado dentro da lei, com mais de um dispositivo envolvido. Então,
isso pode ser cobrado na sua prova. A ideia foi preparar você para esses diversos perfis que poderão cair aí em sua prova, tá bom? Vamos fazer mais uma? Bora lá. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só, 458 pessoas assistindo, eu tô vendo 41 likes aqui, pessoal. Vamos deixar o like aí, será que o professor é tão ruim assim? Vamos deixar o like aí, vamos prestigiar o professor, prestigiar o Nova, que tá sempre trazendo conteúdo aqui gratuito para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma dúvida pra gente seguir. Parece que não, o pessoal falou que ficou na dúvida, espero que tenha solucionado aí a dúvida de vocês, tá? Vamos lá, vamos ver aqui. O que é vacância, Laís? Vacância, entenda o seguinte, o provimento é o preenchimento do cargo. Quando você passa no concurso, você não vai ter um cargo, você vai ocupar um cargo público. Então o provimento é um ato de preenchimento, vamos dizer assim, é um ato de preenchimento. Você preenche a bolinha ali, que é o preenchimento do cargo. A vacância é o contrário. A vacância é o quê? A ausência de preenchimento do cargo. Então, por exemplo, quando o servidor público falece, ele não pode continuar trabalhando, né? Aí o que que acontece? O cargo vai ficar vago. Então, isso é a vacância, é tornar o cargo não preenchido, tá certo? Não vai ter ninguém ali sentado no cargo para poder trabalhar, né? Até que se abra um novo cargo público, porque os cargos públicos, eles são lugares criados em lei com número determinado. Então, por isso que quando abre um concurso público tem vagas limitadas. Por quê? Porque é um número limitado de cargos públicos que foi criado pela administração pública. Preencher um cargo é porque necessariamente o cargo está vago, né? A ideia é essa, basicamente, tá? Parece que não temos mais nenhuma. É isso aí, Franci. Trouxe aqui o conceito bacana aqui para ajudar a colega. Muito bom. Vamos seguir, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Professor, você vai passar mais conteúdo pra gente? Thaís, tô passando, tá certo? Aqui a gente tá fazendo questões, mas a gente vai vendo conteúdo também. A gente estuda na forma de teoria, estuda na forma de questões, e aí a gente vai dessa maneira aí trabalhando com vocês. Se vocês quiserem mais aulas de teoria, coloca aqui nos comentários, coloca no chat que vocês querem mais aulas de teoria, coloca os temas, nossos moderadores vão aqui acompanhando tudo que vocês colocarem, havendo a demanda de vocês aí, tenho certeza que o pessoal do Nova vai fazer todo o possível para a gente poder trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Tá, Vanessa, relaxa, fica tranquila, Vanessa, concurso é isso, não tenha preocupação, estude até passar, tá bom? Não importa se é seu primeiro concurso ou não, se você estudava antes ou não, o que importa é você estar determinada a alcançar esse objetivo e estudar todos os dias até que você alcance aquele objetivo. Não importa que demore 1, 2, 3 meses, não importa que demore 1, 2, 3, 4 anos, isso é estudar para concurso. É ter essa disciplina de estudar até que você passe, tá? Fiquei confuso em uma dúvida. Naturalizado pode ser empossado em cargo público? Clariana, pode sim, tá? Como regra geral, o brasileiro naturalizado pode sim ocupar um cargo público, com exceção daqueles cargos que são privativos de brasileiro nato, que eu coloquei ali na apresentação para vocês, tá? É isso aí, parece que não temos mais nenhum. O pessoal tá querendo exercício, é isso aí, Marinete. Vamos colocando aqui o que vocês querem, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos fazer mais uma questãozinha, vamos lá. A Lei 8.112 regula a atuação do servidor público da União, bem como das autarquias e fundações públicas federais, tendo a lei como parâmetro, julgue a afirmação abaixo. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial não poderá acumular cargos públicos, haja vista que somente o servidor ocupante de cargo efetivo é que poderá utilizar das exceções legais referentes à acumulação de cargos. Olha, essa eu tô curioso para saber o que você responderia, tá? Essa eu fiquei bem curioso. Coloca aí no chat a opinião de vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês vão colocar. Pode acumular, então tá errado, eu acho. E olha só, e a Laís tá vindo bem aqui nos comentários dela, hein? Eu sei que essa questão, tá, pessoal?
é uma questão delicada. A maneira que ela foi construída foi justamente para deixar você em dúvida. Porque, infelizmente, isso acontece numa prova de concurso, tá? Você não precisa gabaritar a prova para ser aprovado ali no concurso público. E sempre vai ter uma questãozinha ou outra ali que você vai ficar em dúvida por mais que você tenha estudado, né? E esse é um caso. Sabe por quê? Quando eu fiz ela, eu falei, poxa, mas isso aqui tá meio estranho, né? Porque tem uma interpretação dupla. E realmente, e eu vou te explicar por quê, tá? Eu vou te explicar o porquê. E isso daqui, muitas vezes, derruba um candidato numa prova de concurso. Sabe por quê? Você fica lendo essa questão por 10, 15, 20 minutos pra falar, mas eu li, eu estudei, eu sei. Aí sabe o que acontece? Você ferra a sua estratégia de prova por uma questão que às vezes pode ter sido não muito bem elaborada, ou ainda que pode ser até anulada depois. E aí você atrapalhou toda a sua estratégia de prova, na qual você poderia gastar, sei lá, uns de 2 a 4 minutos em cada questão, você acabou dedicando 5, 10, 20 minutos em uma questão e ferra a tua estratégia de prova. Então, toma cuidado, tá certo? Não cai aí numa situação como essa, não. Essa questão aqui, pessoal, ela teria até um certo fundamento, vamos dizer assim, por uma anulação. Só que eu não quero que você dependa de anulações, porque a gente sabe como o jogo funciona, tá? Por mais que às vezes você tivesse elementos para anular uma questão, nem sempre ela vai ser anulada. E o Poder Judiciário ele é um pouco relutante em relação a isso. Temos situações que ele até interfere, sim. Mas em uma parte considerável dos casos, ele entende que isso seria uma discricionariedade, que ele não entraria no mérito disso. Então, eu te preparo aqui para que você não dependa de recurso, tá? Vamos lá, olha só. A questão fala, o servidor ocupante de cargo em comissão de natureza especial não poderá acumular cargos públicos? Ora, depende da ótica que você está enxergando isso daqui, tá? Realmente, se você parar para analisar, a regra é a não cumulação. Porque a regra é a seguinte, que será inacumulável. Excepcionalmente, é que o servidor poderá acumular cargos públicos, tá? Só que olha o que é colocado aqui. Haja vista que somente o servidor ocupante de cargo efetivo é que poderá utilizar das exceções legais referentes à acumulação de cargos. Essa questão ela está errada, tá? Por quê? Eu vou trazer aqui para você alguns fundamentos para que você entenda o gabarito do porquê ela está errada. Bom, o artigo 9º vai falar da nomeação, vai dizer que a nomeação pode ser feita em caráter efetivo e caráter em comissão. E aí o parágrafo único diz o seguinte para nós, olha só. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Então, teoricamente, aqui ele já estaria acumulando, né? Não seria como titular, mas estaria acumulando um cargo que ele tem com outro cargo como interino. Interino é o substituto, é aquele que está do banco reserva, tá? Resumindo, é isso. Só que tem um outro artigo aqui também que eu achei legal trazer para você, que inclusive uma aluna, a Keline, né? Ela acompanha aí bastante, manda bastante dúvida ali pelo Instagram, até te aconselho a fazer isso, segue aí o professor Evandro Lobos no Instagram, se tiver dúvida, manda por lá, e eu achei um artigo interessante para trazer para vocês, ó. O artigo 120, ele fala o seguinte, que o servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Então, nesse caso, ele estaria acumulando. Por mais que ele esteja afastado do cargo efetivo, ele assumiu um cargo em comissão e uma situação que isso for possível, ele ainda está acumulando com mais um cargo público. Então, você vê que é uma questãozinha aí que, claro, dá para discutir, dá para ter um ponto de vista diferenciado, tá?
mas eu quero te preparar para o pior cenário possível. É aquela história, eu te preparo para uma guerra. Chega lá, é só uma batalha tranquila, um passeio, perfeito, ótimo. Você se deu bem. É melhor do que for o contrário, né? Você está preparado para um passeio e chega lá, é uma batalha, é uma guerra, né? Então a gente tem que estar sempre tomando cuidado com os níveis aí de questões que poderão cair aí na sua prova, tá? Deixa eu ver se temos aqui mais alguma dúvida. Vamos lá, vamos lá. Eu acredito que eu deixaria assim branco. É bem questionável, Nil, mas agora se cair você já tem os fundamentos aí, né? Boa, Robert, é isso aí. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Parece que não. O Ellison diz, como ele vai acumular sem acumular salários? No caso do interino, né? Porque ele vai ficar ali provisoriamente, tá, Ellison? Essa é a ideia. Agora, se for um cargo que ele não é interino, como esse que a gente tá vendo aí na tela, o artigo 120, aí ele ganha pelos dois. Trabalhou pelos dois e ganha pelos dois, tá? Questão de anulação certa. Olha, nem sempre, Ellison. Nem sempre, tá? Porque você tem argumentos para os dois lados. Então, não precisa, não dependa de recurso, tá bom? Vamos seguir? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Pode acumular sim, tá? Resumindo. Mas isso é exceção. a acumulação de cargos públicos é exceção, não é regra. A regra é não acumular, tá? Vamos para a próxima. Questão de número 5. Tendo como base as disposições contidas na Lei 8.112 de 1990, analise a assertiva abaixo e julgue. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será colocado em disponibilidade. E aí, meu amigo, certo ou errado? O que você acha? Você acha que está certo ou está errado? Canal Loucos por Dramas aí disse que está errado. É isso aí. Está errado por quê? Porque, na verdade, ele não vai ser colocado em disponibilidade. Se ele é incapaz para o serviço público, ele deve ser aposentado, ok? Então tá vendo que a troca de institutos ali é algo extremamente importante para sua prova. Ele não é colocado em disponibilidade, ele é aposentado, tá bom? Então tá errado. Isso está lá no artigo 24, parágrafo 1º. Olha, eu te aconselho e espero que você esteja fazendo isso. Você está anotando os artigos que estamos tratando nesta aula para depois você ir lá e dar uma olhadinha nesses artigos da letra da lei? É importante, viu, pessoal? É uma forma de fixação, tá? Não dependa somente aqui disso. Faça a tua parte dos estudos aí. Vamos seguir. Questão de número 6. Tendo como base as disposições contidas na Lei 8.112 de 90, analise a assertiva abaixo e julgue. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto em lei. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. E aí, pessoal? O que você acha? Certo ou errado? Essa questão é uma questão maiorzinha, tá? Por isso que é importante você ir raciocinando por partes. Mas eu já te adianto, ó, como que você resolve uma questão como essa? Você vai se puder usar o lápis na prova, dá uma olhadinha lá no edital, com a caneta mesmo, você vai colocando por partes, ó. Reintegração é quando o servidor volta para o cargo dele ou para o cargo que foi transformado porque invalidou a demissão? Sim, correto. Aí você vai fazer um tracinho, até aqui está correto. Por uma decisão administrativa ou judicial? Correto também. Com ressarcimento de todas as vantagens? Correto também. No caso do cargo ter sido extinto, ele fica em disponibilidade? Correto. Encontrando-se provido o cargo,
o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem. Correto. Com direito à indenização, tá aqui o erro, tá certo? É isso aí. O seu atual ocupante não terá direito à indenização. Será sem direito à indenização. Então, o erro está nesse pequeno detalhe. Às vezes isso acontece em prova. A questão, ela tem um enunciado grande, o erro é um detalhezinho ali. Às vezes a banca ela é mais boazinha que o professor e vai te trazer mais elementos para você enxergar o erro. Mas nem sempre vai ser assim, tá certo? Às vezes ela pode trazer esse pequeno detalhezinho e você tem que ficar esperto, tá bom? Então, realmente, o gabarito é errado. Depois você vai dar uma lida aí no artigo 28 da Lei 8.112, que traz aí a situação da reintegração, ok? Vamos para a questão de número 7. Bora lá! Tendo como base as disposições contidas na Lei 8.112 de 1990, analise as assertivas, analise a assertiva abaixo e julgue. João Sumidão foi servidor da Administração Direta Federal por 10 anos. Foi aprovado em um novo concurso, mas também para a Administração Direta da União. Contudo, devido a muitas ausências, durante o período do estágio probatório, relacionado ao novo cargo, sua avaliação foi negativa, sendo recomendada a sua exoneração. Neste caso, João Sumidão deve ser reintegrado, haja vista que deveria ter sido aplicada a penalidade de demissão e não de exoneração a ele. Olha que interessante essa questão aí. O que você acha, meu amigo? Você acha que está certo? Você acha que está errado? Qual que é o gabarito que você colocaria aqui? Tá aí, sim, normalmente as aulas ficam gravadas, tá bom? Elaine, sim, as apostilas costumam ter, sim, todo o conteúdo, né? Entre em contato com o pessoal aqui do Nova Concursos, tá? Que eles vão passar as informações relacionadas aí às apostilas para vocês, tá bom? Erradíssimo, é isso aí, Cris, o pessoal tá acertando, hein? Muito bom. Olha, aqui você poderia matar a charada da questão por alguns detalhes, tá? Vamos lá. Primeiro que exoneração é penalidade? Comigo aqui, ó. Comigo aqui, vamos lá. Exoneração é penalidade? Exoneração não é penalidade. Guarda isso, tá? Exoneração não é punição. Ok. O que é punição é demissão. Demissão é punição. Exoneração não é punição. Não é penalidade, ok? Outra coisa. Nesse caso, não tem que ser aplicada a demissão a ele. Por quê? Porque a questão é clara, ela fala aqui que ele não foi aprovado no estágio probatório. Se o servidor não é aprovado no estágio probatório, o que acontece com ele? Ele é demitido ou exonerado? Ele é exonerado. Então, o gabarito aqui é errado. Por quê? Porque ele tem que ser exonerado e não demitido. E isso você vai encontrar a resposta lá no artigo 20. Eu não coloquei todo o artigo 20, que a gente ainda tem alguns detalhes aqui de algumas questões que eu quero ver com você, e eu não vou te adiantar, não vou dar um spoiler da questão, né? Então, olha só, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Tudo bem? Vamos seguir, vamos para mais uma, olha só. Tendo como base as disposições contidas na Lei 8.112 de 1990, analise a assertiva abaixo e julgue. João Sumidão foi servidor da Administração Direta Federal por 10 anos, foi aprovado em um novo concurso, também para a Administração Direta da União. Contudo, devido a muitas ausências durante o estágio probatório, no período do estágio probatório relacionado ao novo cargo, sua avaliação foi negativa, sendo recomendada a sua exoneração. Neste caso, João Sumidão poderá ser revertido ao cargo anteriormente ocupado? Certo ou errado? Tá vendo que na última prova do INSS teve bastante questões nesse sentido, tá, pessoal? Com casos práticos, para que você enxergasse a aplicação da lei num caso prático. E foi o que o professor trouxe aqui também, alguns casos práticos para tentar te acostumar a esse perfil aí de cobrança, tá? Deixa eu ver aqui se temos dúvidas. Enquanto isso, vai colocando aí se está certo ou errado essa próxima questão. Vamos ver aqui, parece que não. É isso aí, vamos lá. Tem o pessoal dizendo que está certo, tem o pessoal que está dizendo que é errado. Eliane, não é reversão, é reintegração? Não, também não.
tá? Também não. Embora você tenha acertado o gabarito que está errado, mas a sua justificativa não está correta, tá bom? É isso aí, José, é isso aí. Ele será, então, reconduzido. Então, o instituto correto é recondução. Então, o gabarito é errado, porque o instituto correto é recondução. Nesse caso, João Sumidão poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. É o que está lá no artigo 29, olha só. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ou ainda pela reintegração do anterior ocupante. Enquanto que a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado, tá bom? É isso aí, pessoal. Deixa eu ver aqui um comentário. Deixa eu ver aqui. Essas aulas que estão tendo aqui é tudo do assunto que está no edital, né? Sim, sim, Daiane, sim, sim, tá? São assuntos que estão previstos ali no edital, ok? Vamos lá, vamos seguir. Vamos para a próxima questão. Questão de número 9. Tendo como base as disposições contidas na Lei 8.112 de 1990, analise a assertiva abaixo e julgue. João Sumidão, é o mesmo caso, né? Aí vem o mesmo caso aí do João Sumidão, que trabalhava antes na administração pública, faltou pra caramba, e aí não foi recomendada a sua exoneração. Neste caso, João Sumidão foi reprovado devido ao não preenchimento de um dos requisitos de avaliação do estágio probatório expressamente previsto em lei. Aqui, a questão que eu queria saber de você, se você conhecia os requisitos ali de avaliação do estágio probatório. A questãozinha aí que trouxe um caso prático, mas que você tem que aplicar aqui a teoria. Será que o descumprimento aqui que o João praticou era de um requisito que está expressamente previsto em lei? E aí, o que você acha? Gabarito certo, tá certo? A gente vai ver que um dos requisitos é a assiduidade, olha só. Quando o servidor entra em exercício, nomeado para um cargo de provimento efetivo, ele fica ali por um período que como se fosse a experiência dele, que é o estágio probatório. A lei fala em 24 meses, mas você que é meu aluno sabe que na verdade não é 24 meses. São 36 meses o estágio probatório, tá? Por isso que a lei fala, vide emenda constitucional número 19. Porque antigamente estabilidade se adquiria com 2 anos de efetivo exercício. Foi alterado para 3, tá? Então o estágio probatório tem que acompanhar esse período até alinhado ao que as nossas cortes superiores aí decidem, tá? Então perceba que, neste caso, meu amigo e minha amiga, o estágio probatório então vai ser esse período de 36 meses, tá? E quais são os requisitos de avaliação durante o período de estágio probatório? Lembra desse mnemônico que está aparecendo aí na sua tela, olha só, o PRAS Direca. Por que PRAS Direca? PR, produtividade, AS, assiduidade, DI, disciplina, RE, responsabilidade e CA, capacidade de iniciativa. E aqui o João, ele ofendeu qual requisito? A assiduidade, porque ele teve muitas faltas, não foi isso? É isso aí, tá certo? A Cris falou, 3 anos e 36 meses. Se cair é a mesma coisa, professor? Olha, eu vou até mais além, viu? Se nós fôssemos ser tão crica assim, a banca fosse ser tão crica assim, ia dar muita margem para anulação de questão, né? Até porque a lei fala em 24 meses, né? Mas se você para para pensar, sim, teoricamente, né? Porque o ano é feito de 12 meses. Logo, 12 meses é 1 ano, 24 meses é 2 anos, 36 meses são 3 anos. Então, trocar ali 6 por meia dúzia, tá? Sinceramente, não vejo questões nesse sentido que dizem para o candidato essa diferenciação. Às vezes, o que pode acontecer é quando a lei traz um prazo certo de meses ali. Só que nesse caso, a lei está até desatualizada. A lei fala em 24 meses. Aí você ainda querer encontrar muito pelo em ovo, tá, Cris? Mas, se você me perguntasse tecnicamente o que seria mais correto, eu falaria realmente 36 meses, tá?
Por quê? Até porque alguns meses antes de fim do estágio probatório, tem que ser feita uma avaliação, essa avaliação vai ser submetida à autoridade competente para homologação. Então a gente normalmente fala em meses, porque tem algumas etapas antes de se concluir esses 36 meses, tá bom? Mas bem observado aí, o mais correto seria os 36 meses, que vai dar os 3 anos, tá? Vamos seguir? Vamos lá. Questãozinha de número 10 agora, olha só. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parece que não. Dúvida, se o cargo anteriormente ocupado era de empregado público, vale também? Clariana, não, aqui a gente fala de cargo público, tá? Porque o empregado público, ele não tem a estabilidade. Ele não tem direito à estabilidade, tá? Ele é regido pela CLT. Então, ele não tem a estabilidade. Aí, entendo que não seria praticável, tá bom? Aqui, se estamos alinhados aqui dentro do mesmo tema, que seria a recondução, né? Na pirâmide de Kelsen prevalece a Constituição. É isso aí, Maria Alice. A pirâmide que trata da hierarquia das leis, né? Não só a Constituição, como os tratados e convenções internacionais que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos dos respectivos membros em 2 turnos de votação, porque seguem o mesmo rito de uma emenda constitucional, não é verdade? Então é isso, vamos lá. Depois você pode rever a aula, Sérgio. Fica tranquilo que você pode rever a aula sim, tá bom? O Robert falou que esses personagens com sobrenome esquisito. A ideia foi brincar um pouquinho aí, trazer um recurso didático, tá? Mais do que isso, tá? Às vezes você presta tanta atenção no nome que esquece de prestar atenção na questão. Isso às vezes pode acontecer em prova. Então a ideia foi utilizar um recurso como esse também para tentar distrair você do ponto mais importante da questão, né? Então não caia nesse dilema e não caia nesse erro durante a sua prova, que você já está treinado aqui com o professor Evandro Musi aqui no Nova Concursos, hein? Vamos lá! Tendo como base as disposições contidas na Lei nº 8.112 de 1990, analise a assertiva abaixo e julgue. Maria que sorria, né? Que sorria, alguma coisa do gênero, né? Foi aprovada no concurso público federal para a administração pública direta da União. O ato de nomeação para o cargo, o ato de nomeação para o cargo, tem um errinho aqui de redação, mas vamos ignorar esse erro, né? Foi publicado em 15/10/2022, prevendo que os candidatos deveriam se apresentar ao local X dentro do prazo máximo estipulado em lei para o segmento dos procedimentos. Maria que sorria apresentou-se para tomar posse em 10/10/2022. Neste caso, Maria deverá ter o ato de provimento desconsiderado por extrapolar o limite legal. E aí, certo ou errado? O que você acha? E aí, galera? Coloca aí no chat, certo ou errado? O que vocês acham, tá? Deixa eu ver as considerações do pessoal aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seja bem-vindo aí, pessoal de São José do Rio Preto. É isso aí, Lucicleide. Seja bem-vinda aí. Primeira vez que está assistindo, espero que esteja gostando, né? Sim, fica gravado, pessoal. Ela chegou atrasada 5 dias antes da data marcada. Cris, na verdade, assim, olha o que a questão está falando. A questão está falando que o ato de provimento falava que a pessoa tinha que se apresentar no prazo limite, tá? No prazo máximo estipulado para seguimento dos procedimentos. Teoricamente, aqui, quando eu elaborei a questão, eu queria que você pensasse qual que era o próximo procedimento. Eu nem coloquei porque eu queria que você soubesse, você resgatar na sua memória, que é o que? A posse, né? O ato de provimento te chama para posse. Qual que é o prazo para posse? Era basicamente isso que você tinha que saber. O prazo para posse é 30 dias. Então, se foi publicado em 15/10, teria 30 dias, né? Se ela se apresentou em 10/10, foi antes do prazo máximo. Ela se apresentou antes. Então, logicamente que, normalmente a posse é um ato solene, é feito ali, eles vão falar, volta em tal data, né? Mas não é nem esse o objeto da questão. Quer saber se ela perdeu o prazo para posse ou não, tá certo? O pessoal tá dizendo que o que atrapalha, William, não compreendi, né?
deixaria em branco. Não, é só conhecer o prazo para posse, pessoal, que é simples, tá vendo? Às vezes a questão, ela traz elementos que você se complica. Só que é relativamente simples. É como a Josiele falou, ela chegou antes. Perfeito, ela chegou antes. Então, se ela chegou antes, eu não vou desconsiderar o ato de provimento. Porque quando ela chegou antes, o pessoal vai falar, ó, você tem que vir tal data. Você entendeu? Então, é esse o raciocínio, ela não extrapolou. Resumindo, é isso. Ela não extrapolou o prazo para posse. Então, o gabarito aqui é errado. Eu não vou desconsiderar o ato de provimento porque ela não extrapolou o limite legal. É o que está lá, né, no artigo 13 da lei, lá no parágrafo 1º, que diz que a posse ocorrerá aí no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, tá bom? Vitória, as datas não estão batendo, eu fiquei na dúvida. Essa foi a ideia mesmo, Vitória. A ideia foi fazer as datas não bater propositalmente. Por quê? Porque o que você tinha que lembrar era, se a posse está dizendo aqui, e o termo falou que eles tinham que se apresentar no prazo máximo, qual é o prazo máximo? 30. Ela se apresentou antes. Se ela se apresentou antes, olha, não tem problema, o pessoal lá que recepcionou vai falar, volte tal dia. Então eu não vou desconsiderar o ato de provimento porque ela não perdeu o prazo. O raciocínio é esse. Por isso que eu trouxe essas questões com esses diversos perfis, para você encontrar essa dificuldade antes da prova. Às vezes isso pode acontecer na sua prova e você vai ficar martelando a tua cabeça por um fato simples, que é o quê? Só saber que ela não perdeu o prazo. Ok, tudo bem. Né? Não é motivo para ser anulada, tá, Cris? Não é motivo. Por quê? Porque o que você tinha que saber é o prazo para posse, tá? Vamos lá. Ó, Laís, cuidado. Não tá dizendo que ela tomou posse, ó. Tá vendo como vocês, às vezes, isso é muito comum em prova de concurso, viu? Você fica subentendendo coisas que não estão na questão. Não faça isso. Aqui tá dizendo que ela tomou posse? Não. Tá dizendo que ela se apresentou para tomar posse. Mas está dizendo que ela foi investida na função? Está dizendo que ela tomou posse? Não está dizendo isso. Está dizendo que ela se apresentou. Ela chegou lá e falou, ei, eu vim tomar posse. Agora, o que aconteceu dali em diante, a questão não fala. Tá bom? Então, toma cuidado com essas situações que a gente acha que é o que está na questão e não está. Não está expresso na questão. Tá bom, pessoal? É isso aí, ela foi antes. Essa deu o que falar, essa questão, hein? Pois é, isso aí, pessoal. É bem interessante fazer questões inéditas justamente por causa disso, né? Você consegue pegar em alguns pontos que muitas vezes a banca ali, ela ainda não aprofundou tanto e alguns raciocínios que é interessante para você ir memorizando o conteúdo, né? Deixa eu ver aqui... Muito doida essa questão. É verdade, Cris. Você vê que são elementos que vão te direcionar a um erro, só que tem que tomar cuidado para ver o que realmente a questão quer, né? É isso aí, Laís. Realmente, ele vai tomar posse no ato solene. Só que não está dizendo que ela tomou posse, só está dizendo que ela se apresentou, entende? Vamos lá, a aula vai até que horas? Olha, a gente vai mais um pouquinho aqui. Eu vou dar uma acelerada para a gente conseguir fazer todas as questões aqui, tá, pessoal? A gente está colocando o pessoal no clima da Sebrasp. Que bom, pessoal. A ideia é treinar vocês mesmo aqui para a guerra, né? Como eu disse. Vamos lá, vamos seguir, vai. Bora lá. Depois lê aí o artigo 13, que ele é importante. Vamos lá. Questão 11. Tendo como base as disposições contidas na Lei 8.112 de 1990, analise a assertiva abaixo e julgue. Filippo em bom tempo, é um nome, né? Tem que lembrar do português ali, né? O substantivo próprio, letra maiúscula, olha só. Filippo em bom tempo foi aprovado no concurso público federal para administração pública direta da União. Ele tomou posse em 1/11/2022 e apresentou-se para entrar em exercício em 30/11/2022. Neste caso, Filippo, em bom tempo, deverá ter o ato de provimento desconsiderado por extrapolar o limite legal para entrar em exercício. Aqui é um raciocínio similar ao que fizemos na questão anterior, tá? A grande diferença é que a questão anterior falava sobre a posse. Aqui nós estamos falando sobre o exercício. O que vocês acham, pessoal? Certo ou errado? Eu quero saber o que você acha aí dessa questãozinha. Só que essa daqui ainda foi mais legal com você, porque ela tem mais de um erro, tá? Ela tem mais de um erro, então eu acho que você vai ter mais facilidade aí para... já disse, né, que o gabarito é errado. Se ela tem erro, ela é errada, né? O professor tá dando até dica aqui, né?
O prazo é 15 dias. Vamos lá. Vamos ver, pessoal. Olha só. Então, nesse caso aqui, o Felipe, ele tinha que ter se apresentado em 15 dias, não é isso? Se ele tomou posse em 1/11 e ele se apresentou para entrar em exercício em 30/11, sim, ele perdeu o prazo. Só que aí, o que acontece? Ele já tomou posse, não tomou? Se ele já tomou posse, aqui nós já podemos falar em exoneração. Então, se ele tomou posse e não entrou em exercício no prazo legal, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser exonerado. Essa questão de desconsiderar o ato de provimento, até tem uma exceção que a gente vai ver, que é no caso de cargo em comissão. Só que a questão te trouxe o elemento para você não entender isso, que é o quê? Dizendo que ele foi aprovado no concurso público. E concurso público é para cargo efetivo. Então, nem daria para você ficar tanto em dúvida e lembrar dessa outra parte ali, né? Mas vamos lá. Então, o gabarito é errado e a resposta está lá no artigo 15, olha só. Embora realmente ele tenha extrapolado o prazo para entrar em exercício, não é o caso de desconsiderar o ato de provimento, mas, na verdade, um caso de exoneração. O artigo 15 nos diz que o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. O parágrafo 1º nos diz que é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da posse. Aí pode ser que você fale, professor, mas será que é dia útil igual no Código de Processo Civil? Eu te digo que não. O artigo 238 da lei fala que os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Então, seriam dias corridos, né? E não em dias úteis, tá bom? Então, ele seria exonerado. Tem mais de um erro aí, tá? Ok? Tranquilo até aqui? Beleza, pessoal? Vamos lá. 12. Questão de número 12. A Lei 8.112 de 90 institui o regime jurídico aplicável. Vem esse cabeçalho da questão que não nos interessa muito. Vamos pro que nos interessa. Amarildo não querido é servidor da administração direta da União. Solicitou a mudança de seu local de trabalho com mudança de sede, pois era casado e gostaria de se sentir uma pessoa livre e feliz novamente. Olha só, o marido não gostava de estar casado, hein? Nesse caso, a remoção solicitada, um errinho aí, mas tudo bem. Por Amarildo, independerá de interesse e critérios da administração. Aí você pensa, mas poxa, claro, né? A pessoa está casada, quer ser feliz novamente, né? A administração tem que conceder, não é isso? Brincadeiras à parte. Na verdade, pessoal, você tem que lembrar das hipóteses de remoção. Remoção foi objeto de prova da último concurso público do INSS para técnico, tá? Teve até mais de uma questão lá. É um tema bem quente para sua prova desse ano também, tá? Olha só, nesse caso, a questão deixou claro que o quê? Foi o Amarildo que pediu. Então, é uma remoção a pedido. Remoção é o deslocamento do servidor, tá? Com ou sem mudança de sede. Então, perceba que esse caso é uma remoção a pedido. E a lei fala que, no caso da remoção a pedido, será o quê? A critério da administração. Então, a administração ela vai avaliar a conveniência e oportunidade de se praticar, tá? Aquele ato, tá bom? Então, perceba que há critério da administração, sim. Então, o erro está aqui em dizer que independerá de critérios. Errado. Depende, sim, de critérios da administração. Depende do interesse da administração. Então, o gabarito é errado, tá bom? Vamos para a próxima aqui? Vamos lá. Deixa eu só dar uma arrumada aqui, que eu acho que sai um pouquinho o enquadramento aqui desse slide. Aí a gente continua. Boa, vamos lá. Olha só, então vamos para a próxima questão, né? Tá aí, depois você vai ler o artigo 36, que fala aí das hipóteses de remoção, tá bom, pessoal? Esse é um artigo bem importante, tem caído muito em prova, tá? Ô, Nil, deixa eu ver aqui, eu vi que tem uma questão sua aqui, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima, parece que não. Deixa eu ver sua dúvida. Professor Evandro, por gentileza, me tirou uma dúvida. A exceção se a pessoa muda de estado, cidade e solicita esticar o prazo justificando não pode. Nil, eu não entendi muito bem sua dúvida. Seria em que sentido isso? Esticar o prazo para quê?
Eu não consegui pegar o raciocínio aqui que você colocou, tá? Se puder detalhar um pouquinho mais, eu sei que aqui pelo chat é um pouco ruim que ele limita muito os caracteres, né? Mas se você quiser, manda dúvida lá no meu Instagram, professor Evandro Musa, aí você consegue mandar um texto maior, aí a gente bate um papo por lá e eu vou ter mais subsídio para poder te responder aqui, que eu não consegui compreender muito bem, tá bom? Vamos lá. Perfeito, Nil, é isso aí. Então, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Parece que não. Se ferrou o Amarildo. Pois é, né? Não foi gostar da esposa, se lascou. Tem que gostar, né? É como dizem, né? Vai dormir com você, você não vai gostar dela? Não pode, né, pessoal? Bom, vamos seguir, ó. Então, próxima questãozinha aqui. Tá aí depois, ó, você vai dar uma lida no artigo 36, que ele é importante, tá? A questão 13. A Lei 8.112 de 90 institui o regime jurídico aplicável ao servidor público civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais, tendo como diretriz o disposto em referido diploma legal, julgue assertiva. Amarildo não querido é servidor da administração da União. Aí é o mesmo caso, pelo visto, né? Solicitou a mudança do local de trabalho, com mudança de sede, pois era casado e gostaria de se sentir uma pessoa livre e feliz novamente. Nesse caso, Amarildo não querido terá direito à ajuda de custo. E aí, meu amigo, será que ele tem direito à ajuda de custo? Certo ou errado? O que você acha aí em casa, tá? Bom, pessoal, nesse caso aqui é errado, tá certo? Por quê? Porque é uma remoção a pedido. E no caso da remoção a pedido a critério da administração, né, ele não faz jus, tá? Ele não faz jus aqui à ajuda de custo. Então o gabarito está errado. Isso você vai encontrar resposta lá no artigo 53. O parágrafo 3º vai nos dizer que não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Ou seja, só é cabível a ajuda de custo no caso de remoção de ofício. A critério da administração é o pé na bunda. Quando a administração dá um pé na bunda do servidor e fala, vai trabalhar lá. E detalhe, tem que ter a mudança de sede. Se não houver mudança de sede, ele também não recebe ajuda de custo. Tudo bem? Então fique esperto com esses detalhezinhos aí. Vamos para mais uma? Olha só. A Lei 8.112 institui o regime jurídico aplicável ao servidor, blá, 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 blá. Vamos ver. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 15 dias. Quem é meu aluno, eu não admito errar essa questão, hein? Eu não admito errar essa questão, meu amigo. Por quê? Porque eu te trouxe o mnemônico. Lembra? Diárias. É só trocar o último S por um 5. E aí você já sabe o prazo que tem ali envolvido. Quando o servidor ele não utiliza diária ou recebe em excesso, ele tem que devolver as diárias no prazo de 5 dias. E não no prazo de 15 dias. Logo, o gabarito é errado. Tá certo? Dá uma lida lá no artigo 59. E a questão de número 15, vamos ver ela aqui junto comigo. A Lei 8.112 de 90 institui o regime jurídico aplicável ao servidor público civil da União, das autarquias, das fundações públicas federais, tendo como diretriz o disposto em referido diploma legal, julgue a assertiva abaixo. Clemente Doente é servidor público federal da administração direta da União há mais de 10 anos. Seu cônjuge, Michele Doencinha, ficou doente e precisou da assistência direta de Clemente por 45 dias. Contudo, referida assistência não pode ser prestada concomitamente ao exercício do cargo, ou ainda mediante compensação de horário, e assim ele se licenciou. Sua esposa fez uma perícia médica oficial e ficou comprovada a situação. Nesse caso, a licença de Clemente será sem remuneração. E aí, pessoal, certo ou errado? O que você me diz aí? Enquanto você vai colocando a resposta no chat, eu vou dando uma olhadinha aqui para ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu possa te ajudar. Bom, se ferrou de novo o Amarildo, né? Coitado do Amarildo. Parece que não encontrei nenhuma pergunta aqui. Vamos seguir. Amarildo é esperto, também, pode ser isso. Depende da ótica que você olha, né? A Fernanda disse que eu falo muito engraçado, espero que ajude pelo menos você aí em prova, né?
que é a minha missão aqui, é ajudar você na sua prova, ter mais conhecimento e memorizar esse conteúdo, para gabaritar ele em prova, né? É isso aí, Clariana, somente remoção de ofício terá ajuda de custo. Errado, será remunerada por até 60 dias? Será, Eliane? Será? Será que você acertou? O pessoal está dividido aqui entre o certo e o errado, hein? Professor, explica mais sobre a vacância? Tá, deixa eu só terminar essa questão aqui que eu explico. Eu falo mais um pouquinho sobre a vacância, tá? Muito bem, Eliane. Muito bem, você tá bem aí no estudo. Vai passar, hein? Vamos lá. Então aqui o gabarito é errado. Por que errado? Porque é o seguinte... O artigo 83, que fala da licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasto, enteado, ou dependente que viva às expensas e conste do assentamento funcional, primeiro que a pessoa doente tem que passar em perícia. Ok, beleza, a questão já falou que ela passou. Só que a questão traz alguns detalhes, ó. Só vai ser concedida licença se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo mediante compensação de horário. Algo que a própria questão falou isso também. Então, ok, vamos seguir. Olha só, quanto à remuneração, é exatamente o que a nossa querida colega colocou lá no chat. Por até você estabelece uma régua de 1 ano. Durante 1 ano, ele pode utilizar essa licença por até 150 dias. Os primeiros 60 dias serão com remuneração. Os outros 90 dias é que serão sem remuneração. Então essa licença não precisa ser necessariamente para a mesma pessoa ou a mesma doença, tá? A gente só vai fazer essa régua durante o ano e vai ver quantos dias ele ficou licenciado no período de 1 ano, tá? E como foram aqui 45, é isso? Foram 45 dias? Isso, 45. 45 dias ainda não excedeu os 60. Então será com remuneração, ao invés do que a questão está afirmando que seria sem, tá bom? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, vacância, né? Deixa eu fazer uma rápida colocação aqui. A vacância é o seguinte, a vacância é quando o cargo se torna vago, tá? Entenda o seguinte, o que é um cargo público? Um cargo público é um lugar criado em lei. É um lugar hipotético que é criado pela lei. Então a lei cria 500 cargos X, por exemplo. Sei lá, tem mais, tá? É só um exemplo. 500 cargos técnicos do Seguro Social, nível inicial. Então só poderão ocupar aqueles cargos 500 pessoas. Por isso que é limitado as vagas no concurso público, porque esses são os cargos que estão vagos, tá? Perceba, ou que vierem a vagar, né, durante a validade do concurso. Perceba que, então, é um lugar criado em lei. Então, para você ocupar esse lugarzinho criado por lei, no caso do cargo efetivo, você precisa prestar o concurso público, aí você será nomeado em caráter efetivo. Tem outras formas de provimento? Então, o provimento é o preenchimento, e a vacância é o contrário. A vacância é tornar o cargo vago, é vagar o cargo. Então, o falecimento, se você morreu, passou no concurso, passou para técnico do INSS, morreu, como é que você vai trabalhar lá? Sua alma penada vai trabalhar? Não vai dar certo isso, né? Imagina. Aí ia ter menos servidores ainda no INSS, né? Não pode, tá certo? Não tem como. Então, o que acontece? O cargo fica vago, para que uma outra pessoa possa vir a ocupar o cargo. Aí abre um novo concurso, a outra pessoa tem que estudar para poder ocupar aquele lugarzinho que ficou vago. Então, a vacância é isso, é tornar o cargo vago. E tem algumas hipóteses. Uma das hipóteses é o falecimento. Se vocês quiserem, coloca aqui no chat, coloca nos comentários, de repente a gente pode fazer só uma aula aí, explicando as formas de provimento versus as formas de vacância, tá certo? Havendo aí a possibilidade, a disponibilidade e a demanda de vocês, tá certo? Nossos moderadores estão acompanhando o chat aqui, vão sempre acompanhando os comentários de vocês. A gente, de repente, tenta fazer uma aula aí só sobre esse tema, mas o pessoal precisa entender que esse tema é importante para vocês. Então, coloca aqui, né, nos comentários, aí, interajam, digam o que querem aí, que eles vão analisando a possibilidade, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui que eu possa ajudar vocês. Será remunerado? É isso aí, bom. Ok, parece que não temos nenhuma dúvida. O pessoal tá vindo bem, hein? Doencinha é nome de gente, Laís. Pois é, né? Eu falei brincando, mas vamos lá. Hoje em dia os cartórios nem registram esse tipo de nome, mas no passado já foi um pouco mais comum, tá? Eliane, começou faz um tempinho. Volta a aula aí que você consegue assistir. Boa, é isso aí, Bruno. É isso aí, hipóteses de vacância. Muito bem, um bom mnemônico aí.
Regime jurídico é minucioso, ainda mais com o Sebrasp. Realmente, Rodrigo, tem que prestar atenção nos detalhes, né? Tem muita gente, principalmente quem assiste a aula gravada depois, que não gosta que o professor fique interagindo com você aí de casa. Mas, pessoal, eu já falei isso e falo em toda a live. Se não fosse para interagir e responder as dúvidas de vocês, a gente não fazia ao vivo. A gente liberava uma aula gravada aqui e acabou, fim de papo, ok? Então, a gente interage sim, é essa a ideia aqui da nossa aula viva, é ter essa interação aí, realmente é fazer quase que um presencial com você aí de casa, né? André Sá, professor Evandro Musi, pode mandar dúvida por lá, tá? Instagram é professor Evandro Musi, segue o Nova Concursos também, tá bom? Mas pode mandar dúvida por lá, não tem problema não. Ô Flávia, é o seguinte, depende, tá? Você tem que avaliar o regime jurídico aplicável. No caso da Lei 8.112, ela regula o serviço público federal. Um servidor municipal pode ter direito a essa licença ou não, vai depender do quê? Do seu regime jurídico. Então existe um estatuto do servidor público municipal, tá? Você tem que encontrar esse estatuto e lá nesse estatuto pode ter a previsão ou não. No caso do federal, tem, só que é o federal. Aí no municipal você vai ter que verificar na lei específica municipal se ele tem direito ou não a esse tipo de licença, tá? Realmente, as dúvidas dos outros ajudam muito, Eliane. Às vezes eles trazem dúvidas que a gente ainda nem parou para pensar, né? Professor, fala os dois tipos de PAD. Não vai dar tempo aqui, daqui a pouco o pessoal já vem me puxar aqui pelos cabelos para a gente encerrar. Mas a gente pode fazer uma aula de repente sobre esse tema. Deixa aí nos comentários, tá certo? Que bom que você está gostando, Drica. Um beijo aí. É muito bom saber que vocês gostam da aula. A ideia, a minha função é essa, tá? A minha função é tentar te ajudar um pouquinho que seja a ser aprovado, a ser nomeado. Isso já traz aí uma satisfação enorme pra gente, né? Eu, vira e mexe, vou em algum órgão público e sempre tem lá um aluno, né? E fala, poxa, professor, obrigado, né? Passei e tudo mais. Eu falo, não me agradeça, porque o mérito é seu. Você se esforçou, você se dedicou. Eu só dei uma ajudinha ali, só dei um empurrãozinho. Mas é uma satisfação enorme pra gente que é professor, a gente que ama fazer isso, saber que a gente conseguiu mudar a vida de vocês. Porque o cargo público, ele muda, sim, a vida da gente. Quanto mais você se esforça, quanto mais você se dedica, mais perto você vai chegando aí da aprovação, mais perto você vai chegando aí da nomeação. Agora deixa eu te falar um recadinho bem importante aqui para a gente finalizar, que é o projeto Rumo ao INSS, tá, pessoal? Olha só, não perde aqui a oportunidade, a gente está com uma solução bem bacana para você aí de casa. Você pode levar para ter o melhor conteúdo possível para esse concurso. O curso completo, teoria mais questões, PDF, curso da última prova comentada, plano de especialista, apostila atualizada em PDF, 1.200 questões gabaritadas em PDF, olha que interessante, 400 mapas mentais, tudo isso daí, meu amigo, você iria pagar R$ 791. A promoção que nós temos aqui, R$ 259, 12 parcelinhas de R$ 21,59, menos de R$ 1 por dia, tá certo? Um baita investimento aí para você. E ainda ganha o bônus exclusivo, tá certo? Que é o acesso à legislação esquematizada do INSS em PDF. Vai te ajudar muito aqui a ganhar tempo durante os estudos, tá? Então vale bastante a pena. Esse bônus aqui é válido apenas para o projeto INSS e assinatura. E vocês ainda ganham um super bônus, olha só. Garanta aí 62% de desconto, mais leis esquematizadas, mais 4 bônus exclusivos que você está vendo aí na tela, tá? Válido aí apenas para o projeto INSS e assinatura. Então, tudo isso é o que você leva. E detalhe importante, essa promoção é por apenas 48 horas. Então, corre lá, garante aí a sua solução, tá? Uma equipe de professores aqui altamente capacitada para trazer o melhor conteúdo para você aí de casa. É um curso que não poupará esforços para te ajudar a chegar até lá. E aí você tem todo esse combo aí à sua disposição por um investimento ínfimo, um investimento bem pequenininho aí. E aí você tem essas duas opções. Ou você não faz nada, ou você dá aí o primeiro passo para transformar a sua vida, o primeiro passo para fazer a sua vida e a vida dos seus familiares ainda melhor. Então, meu amigo, eu quero profundamente, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui para a gente poder finalizar a nossa live. Parece que não, aula excepcional, obrigado Maria Rita, fico feliz aí. O Pedro quer uma aula de PAD, Pedro quer uma aula de PAD. Olha, a gente pode verificar aí, tá certo? Manda aí nos comentários, o pessoal vai acompanhar. Se possível, a gente faz uma aula dessa sim.
Na verdade foi o Ourique, né? Não foi Pedro, não. Eu tô confundindo aqui os nomes. Ó, Flávia disse que tá gostando muito, que ela adquiriu aqui o projeto Rumo e está gostando bastante. Que bom, Flávia. Isso mostra pro pessoal aí que o material é um material de qualidade, um material bom aí para preparação de vocês, né? Bom, pessoal, então eu quero agradecer, parece que não tem mais dúvidas aqui. Agradecer os elogios de vocês, agradecer a participação de vocês são maravilhosos e eu quero dizer que vocês não estão sozinhos nessa caminhada, tá? Já por muito tempo estudei para concursos, tive ali meus altos e baixos, tive minhas aprovações, eu sei como é, eu sei que não é fácil, eu sei que é uma caminhada árdua e eu sei que é uma caminhada solitária que você faz sozinho e que não tem jeito, você tem que fazer mesmo e é isso que vai mudar a tua vida. Acredito que o seu caso, assim como foi o meu caso, você não nasceu ali de uma família rica, que você teve aí que correr atrás do seu futuro para ter um futuro e para dar um futuro aí para a família que você tem, o que constituiu. E é isso, é o estudo que muda a vida da gente, tá? Não dependa de sorte e não dependa de uma promoção na iniciativa privada, tá? O cargo público pode te trazer uma estabilidade, uma remuneração o mínimo decente, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que não é que o setor público paga bem, é que o setor público paga o mínimo do justo, coisa que a iniciativa privada muitas vezes nem o faz, né? Nem um piso salarial muitas vezes respeita. E por N fatores também, às vezes não é necessariamente por má fé, né? A gente sabe como está a economia e não está algo fácil muitas vezes para o micro e pequeno empreendedor. Mas enfim, estuda para concurso e conta sempre comigo, conta sempre com Nova Concurso. A gente vai fazer todo o possível para te ajudar a chegar lá. Agora tem que encerrar a live, que daqui a um pouco o pessoal vem me puxar pelos cabelos aqui. Meu amigo, minha amiga, obrigado pela presença, um abraço, um beijo enorme para você aí de casa. Segue lá o professor Evandro Mus no Instagram, manda dúvida por lá, vamos bater um papo. Segue aí o Nova Concurso, também tem conteúdo diário para sua aprovação. E agora, eu desejo a você aí de casa, meu amigo e minha amiga, um excelente dia de estudo, hein? Até mais!